Elivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha. Uma boa semana. Elivaldo, o final de semana movimentado em Brasília deve chegar ao Congresso Nacional 2 denúncias contra o presidente da República. E podem chegar amanhã já, Tiago, a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Isso já foi motivo para um domingo muito tumultuado, muito movimentado em Brasília, com reuniões lá no Jaburu, no Palácio Jaburu, residência do presidente Michel Temer, e à noitinha lá no Palácio da Alvorada, onde o presidente recebeu, Tiago, seus líderes lá na Câmara, no Congresso Nacional, para avaliar exatamente as estratégias, duas, tanto no campo jurídico como também no terreno político. Se chegarem amanhã, as denúncias serão encaminhadas primeiro para o Supremo Tribunal Federal. Depois, o ministro Edson Fachin decide se envia para a Câmara Federal, que tem o poder de autorizar ou não a investigação contra o presidente da República. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. São necessários 342 votos favoráveis. É uma situação em que o governo trabalha para consolidar a sua base e evitar que a denúncia siga, ou as denúncias sigam lá no Supremo Tribunal Federal, que pode trazer um desconforto muito grande, inclusive afastar o presidente do cargo. Corrida presidencial 2018, Elivaldo, saiu uma pesquisa com Lula liderando. A pesquisa foi feita na semana passada pelo Instituto Datafolha, dentro de uma série de pesquisas que o Instituto realiza para a disputa presidencial do próximo ano. Vamos aos números, Tiago? Vamos lá. Olha só, segundo o Instituto Datafolha, o ex-presidente Lula do PT aparece em primeiro lugar com 30% das intenções de voto, e aí o surpreendente desempenho do deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, que já aparece aí empatado Tecnicamente empatado, Marina Silva da Rede Sustentabilidade. Ele um pouquinho à frente, um ponto percentual à frente, 16%, Marina em 15%, Geraldo Alckmin do PSDB, o governador de São Paulo, com 8%, Ciro Gomes do PDT com 5%. Luciana Genro do PSOL, 2%, outros 4%, não sabem 2%, e branco nulo, 18%. Tiago, a pesquisa do Datafolha foi feita nos dias 21 e 23, a semana passada, portanto, ouvindo 2.700 eleitores em 195 cidades. Assim, rapidamente, esse levantamento mostra que mesmo com as dificuldades que apresenta no campo jurídico e até no campo político, o ex-presidente Lula se mantém vivo e competitivo nessa disputa. Aí aparece de forma surpreendente e sempre em alta o deputado federal Jair Bolsonaro, que tem feito um discurso aí radical, tentando se diferenciar nessa situação confusa da política, e ele aparece em segundo lugar. Agora, é muito cedo. Uma outra característica também é o fraco desempenho do PSDB. O PSDB que disputa a eleição presidencial desde 1994, vencendo 2 no primeiro turno e depois sempre participando, mesmo nas vitórias do PT, nas 4 últimas eleições, levando o pleito para o segundo turno. E aparece com um desempenho realmente muito aquém da expectativa para um partido da envergadura do PSDB, também bastante prejudicada pela crise política. Foi espontânea ou foi estimulada? O Instituto Datafolha, Tiago, estabeleceu 8 cenários. Então foi estimulada, né? Foram 8 cenários. Esse aqui é o principal, foi o que teve maior repercussão. São muitos cenários publicados aí no site do Instituto Datafolha. Bom, Elivaldo, sobre esse assunto e outros, a gente vai conversar a partir de agora com o governador Wellington Dias, que está aqui no estúdio do Notícias da Manhã. Governador, bom dia. Prazer. Seja bem-vindo. Satisfação, Elivaldo. Tudo bem? Um prazer. Você pode participar dessa entrevista mandando a sua pergunta para o 999040322 ou para o 3131-1750. Governador, a gente começa falando que o governo do estado tem adotado medidas para manter o orçamento equilibrado num momento desafiador de crise. E uma das ações é o corte de despesas. O governo estima ter economizado 30 milhões de reais em 2 meses só com custeio. E para incrementar a receita, governador, o que tem sido feito? Bom, primeiro, é uma regra de equilibrista. Porque nós temos um problema no Piauí e, eu diria, em pelo menos 20 estados brasileiros, que é ainda uma dependência no modelo brasileiro de receitas que são, na verdade, do governo federal. O Piauí, a situação já foi bem pior. Quando eu governei a primeira vez, ali em 2003, 70% da nossa receita vinha da União. O FPE. Graças a Deus, a nossa economia cresceu e a consequência positiva é que hoje é metade de receita própria, está até ultrapassando um pouquinho
a receita da União. E com a tendência de queda do FPE traria um desconforto muito grande. Quem governa só tem um controle sobre a receita própria. Quer dizer, todo o esforço é fazer a economia crescer, está crescendo. O Piauí é um estado que cresceu a economia em 2015, cresceu em 2016 e segue crescendo esse semestre. Quer dizer, num cenário nacional com problemas, você vê a movimentação, tenham ido a outros países, tenham ido a outros estados, tenham buscado trazer investimentos para o estado, dar segurança ao investidor que já está aqui, criar mecanismo. Agora mesmo teve a feira de imóveis feita pela Caixa Econômica, você poder criar mecanismos, não é, de fazer a economia crescer. Este ano contamos com as bênçãos de Deus aí, com um bom inverno, que resultou também numa boa safra, boa produção, que esperamos transformar agora em mais indústria. Eu estive agora na região de Guadalupe, ali, as condições de ampliação de investimento na área da fruticultura, agora a novidade com a piscicultura, ou seja, podendo ter ração para pescado, ração para suíno, ração para gado leiteiro, ou seja, garantir, a partir da produção agora, a agregação de valor. De qualquer modo, veja, a nossa economia cresce, a nossa receita cresce, mas aí, quando a receita da União cai, isso impacta na nossa receita. O que é que temos feito? Primeiro, as 3 prioridades. De um lado, não atrasar salário, ou seja, garantir o calendário que anunciei no início do ano para todo o ano de 2017. Segundo, o funcionamento dos serviços, as atividades de segurança, de saúde, de educação, as atividades sociais, enfim, aquilo que são atividades típicas do Estado, inclusive com investimentos. Nós estamos agora ampliando mais 60 municípios com ensino superior. Tivemos a contratação já de 2015 para cá de cerca de 1.000 policiais, a defasagem era muito grande, já anunciei novo concurso também para agentes penitenciários, para policiais militares, para bombeiros, enfim, para poder também recompor e outras áreas também, mesmo no momento de dificuldades, garantir as condições, não é, de investimentos, não é? Por isso que nós estamos trabalhando de um lado. Nesse momento, o que que acontece? Quando cai a receita, aquilo que era dinheiro para investimento, eu tenho que usar para suprir, não é, com essas despesas próprias do Estado. O caminho é fazer uma antecipação de receita através de empréstimo, que é isso que nós estamos buscando, para poder alcançar esse objetivo. Qual é o lado bom? O Estado bem organizado, a nossa folha de pagamento é uma das menores do Brasil, 41%, 42%, longe do porque a receita cresceu. Nossa dívida é a menor da história, 45%, mesmo com o empréstimo que fizemos em 2015, de 1 bilhão e 100 com o Banco Mundial, 300 milhões com o Banco do Brasil, era 61% a nossa dívida em relação à receita, caiu para 45%. Nós tomamos o financiamento, mas como a economia cresceu, nós pagamos parte da dívida, ela terminou proporcionalmente reduzindo. Aliás, e agora estamos negociando com a rede bancária. Muito tem se falado que o Estado vai chegar num nível de endividamento muito alto com esses empréstimos que estão sendo contraídos. Pelo contrário, não é? Eu estou dizendo aqui, isso é dados do Tesouro Nacional. A nossa dívida em 2014 fechou em 61% da receita. Ela era mais ou menos 3 bilhões e meio, mais ou menos. Nós tomamos esse empréstimo de 1 bilhão e 100 com o Banco Mundial, 300 milhões com o Banco do Brasil, ela foi para 4 bilhões e meio, 4 bilhões e alguma coisa. E como a gente pagou 400 milhões em 2015, 400 milhões em 2016, estamos pagando agora. Como a economia cresceu, a receita cresceu, não é? O que acontece? A dívida proporcionalmente caiu. Ela é a menor da história, 45%. Eu governei... A receita corrente líquida. Em 2003, a nossa dívida era quase 2 vezes a receita anual. Tá certo? 200% aproximadamente. Ela agora é 45%. E a expectativa para a assinatura dessa nova operação? E mais com um detalhe. Nós somos um dos 3 estados brasileiros que não tem dívida com a União. O Piauí não deve para a União. A nossa dívida tem sido uma dívida para investimento. O que é ruim o financiamento? É quando você faz financiamento que não é
para investimento estratégico. Toda vez que a gente faz, como o Piauí faz, e aí eu reconheço que também no governo Wilson Martins, o governo Zé Filho, os investimentos também foram para obras estruturantes e isso é fundamental. Então, eu trabalho que não pode passar de 70%. A dívida, o ideal é você ter esse patamar. E o que vamos fazer agora é casar esses investimentos com o setor privado. Então, quando a gente prossegue investimentos como na Transcerrado, ou em obras, não é, como ali, estamos ligando agora ali, a região de Pavo Sul, que vai dar lá nessa região onde vai ficar a Transnordestina. Quando a gente faz investimentos em educação, investimentos na área de abastecimento de água, enfim, que reduz despesas na saúde, ela de um lado reduz despesa, do outro lado ela faz crescer a economia. Então, eu estou muito seguro que nós vamos prosseguir também tendo capacidade de investimento. É fácil? Não, não é fácil. É claro que eu me programei para estar num ambiente bem melhor do que esse que nós temos. Um dado ruim, praticamente estagnou, paralisou os investimentos federais. E não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, o presidente da República foi eleito junto comigo lá atrás. Não tem nada a ver, que parou no Brasil todo. Tá certo? A Transnordestina está parada, o Luz para Todos não é praticamente parado, andando muito lento, o programa Minha Casa Minha Vida paralisado. Isso gerou no Piauí a perda, para a gente ter uma ideia, de 70 mil postos de trabalho só do desmonte de investimentos no setor público. 70 mil salários são 70 mil pessoas, que de um lado geram um problema social grave. Do outro lado, são pessoas que deixam de consumir. Tinham um salário todo mês para ir comprar, não é, no supermercado, na feira, enfim, roupa, e aí não está consumindo mais. Então, para isso é que nós estamos trabalhando para fomentar a compensação desses empregos, ou com investimento próprio, ou com estímulo ao setor privado. Veja que, de novo, fechamos, primeiro lugar do Brasil na geração de emprego, terceiro do país. Primeiro lugar do Nordeste, melhor dizendo, e o terceiro do país em geração de emprego, nesse ambiente em que o Brasil está se aproximando de 15 milhões de desempregados. Então, é uma engenharia que não é fácil. Eu digo aqui porque nós não somos uma ilha. Aquilo que acontece com o Brasil, ela acontece aqui. Agora, governador, projetando agora o segundo semestre, você imagina também esse cenário de andar no fio da navalha, as ameaças permanecem na gestão financeira do Estado? Ela permanece no país. O que eu posso dizer é que se acontecer alguma coisa com o Piauí, é porque o Brasil já desandou por completo. Esses dias eu vi num debate no Paraná, o governador Geraldo Alckmin colocar uma coisa, e é bom porque é de um partido, não é, que dá sustentação a esse plano que está aí no Brasil. Veja que a crise, a rigor, mais violenta, ela está na União. A União insiste em fazer todo um sacrifício para sustentar pagamento de juros e serviço da dívida. Bom, nós aqui estamos fazendo todo um esforço para aumentar investimento. Inclusive, a ação que nós encaminhamos, nós temos um problema grave que é a Previdência, mas já fiz medidas, né, que, inclusive, dando reajuste de um lado para poder ampliar a alíquota, ampliando a alíquota patronal, que é do Piauí, uma das poucas do Brasil e do mundo, que é o dobro da alíquota do servidor, mas para aumentar investimento. A rigor, a União quebrou. A União, ano passado, ficou negativa 170 bilhões. Esse ano, eu acho que vai chegar a uns 200 bilhões. Eles vão ter que alterar a meta que está estabelecida lá. E o que eu tenho apresentado para o governo federal é aquilo que o Piauí está fazendo. Ou seja, de um lado, tem que, em um momento, fazer crescer o endividamento para ampliar investimento, para crescer a economia, que faz reduzir esse endividamento. Segundo, é preciso ter a coragem, no caso brasileiro, de baixar os juros. É irracional o que acontece com o Brasil. Você tem uma inflação controlada, 4,5%, e tem uma taxa de juro. Ou seja, o governo compra dinheiro
compra emitindo títulos a 10,25%. Ou seja, alguém quer montar um negócio, vai ter que arriscar, ou vai comprar título do governo para ganhar 6% deitado numa rede, tomando vinho, enfim. Foi isso que o Joelvis fez. Essa estabilidade, ela gera uma situação em que alguém compra $1 bilhão num dia, uma semana depois vende, ganha 200 milhões de dólares, ganha quase 800 milhões de reais, sem fazer nada, sem dar um prego numa barra de sabão. Ou seja, nós temos um modelo que só a agiota está ganhando, só especulador, enfim, não é razoável. Nós estamos matando a produção, a indústria, o comércio, ou seja, é preciso esse país acordar. É isso que eu tenho. Toda semana que eu estou indo a Brasília, não é, no Fórum dos Governadores, junto aos líderes, enfim, buscar uma estabilidade política. Tem aqui, a gente acabou de relatar o cenário dessa semana. Vamos tratar disso. O Congresso cuida do julgamento que tiver, o Supremo, o Ministério Público, todo mundo cuida. É crime, vamos tratar como crime. Agora, é preciso ter quem cuide dos interesses do povo, que cuide da economia. As participações dos telespectadores, governador, o Alberto Sena, gostaria que você indagasse o governador para ele comentar sobre a pesquisa para a presidência da República, que nós falamos agora há pouco. Qual a sua leitura, governador? Bom, primeiro, pesquisa é sempre um retrato de um momento, tá certo? O que tem que não está alterando? De um lado, eu acho que cada vez mais pessoas compreendem o significado do golpe, como eu chamo, do afastamento da presidenta Dilma. Ali, nós tivemos uma situação em que se tirou uma presidenta legitimamente eleita pelo voto popular, sem cometer crime. Olha o que eu estou dizendo. Por que o Supremo não julga o processo da presidenta Dilma? Porque não tem como julgar e dizer que ela praticou crime, tá certo? Segundo, você tem uma situação em que tudo que está sendo feito tem um objetivo: não deixar que Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato. Ou seja, está ficando cada vez mais claro, não é, para todas as classes sociais, mesmo quem eu vi lá atrás. Eu tenho muitos amigos lá atrás que se empolgaram, apoiavam, achavam que era a grande saída do Brasil, que ia mudar o Brasil, enfim. E eu dizia, olha, não vai, porque quando a gente altera a regra, o manual, eu sempre digo, é a Constituição. Quando você foge do manual, é danado para dar errado, deu errado. Bom, resultado, o presidente Lula é acusado, não é, de ter comprado um sítio que está em nome do Capistrano, não é? Que é um grande amigo dele, onde é um local em que imagina, ele é presidente da República, ele uma pessoa que tem uma vida de lazer simples, gosta de se encontrar com os amigos. Vai se encontrar onde? Lá num bar, o presidente da República, lá num restaurante? Não, ele ia lá para esse sítio desse amigo dele, tá certo? E ali permaneceu. Eu mesmo tive o privilégio de estar certa vez lá. A embarcação é uma canoa motorizada de R$ 4.500. É esse o crime que estão colocando. O apartamento era um apartamento da Inocop, que ela queria usar o crédito para investir. Agora, porque visitou um prédio, está lá o apartamento em nome da OAS, estava até empenhada, não podia nem ser passada por nome de ninguém. Ou seja, não há nenhuma prova. Essa aqui é a realidade, tá certo? Então, acho que cada vez mais pessoas compreendem isso. É claro que eu não sou, assim, de não saber que existe uma disputa, lamentavelmente, com muito preconceito. Reconheço que algumas pessoas do meu partido, que inclusive algumas foram condenadas, umas injustamente, eu sempre cito o Zé Genuíno como exemplo, uma das pessoas mais honestas, mais decentes. Não, mas ele era o presidente do partido. Sim, mas não cometeu crime, tá certo? Lamentavelmente é algo que a história um dia vai reparar. Outros enveredaram, tá certo? Nós somos um partido de 2 milhões de filiados no Brasil inteiro. Enfim, pessoas aconteceram. Agora, se você olha de 100 que tiveram essa condenação, você vai encontrar 8 do Partido dos Trabalhadores, os outros 92 são de outros partidos. E eu me preocupo muito porque eu avalio que tem um movimento contra os líderes, não é contra o PT.
ela é contra os líderes. No momento que você desmoraliza líderes empresariais, líderes da política, líderes sociais, líderes de todas as áreas, você cria uma instabilidade no país. Cria uma instabilidade e quem ganha com isso? Quem vive de especulação. A Bolsa de Valores sobe e desce, as ações da Petrobras sobem e descem, o juro não pode cair. Você cria uma instabilidade em que quem vive do financismo é quem ganha. Então, eu avalio que o presidente Lula é um candidato forte. Acho que vão fazer de tudo. Eu já alertei a ele, inclusive, se não conseguirem, pelo julgamento, por alguma coisa, vão querer matá-lo. Tá certo? Ele precisa ter cuidado, inclusive, com a vida, porque é um projeto de país que está em jogo. O projeto de país que eu defendo, que o Lula defende, não é esse que está aqui. É um projeto que a gente possa garantir apoio aos que mais precisam, fazer a economia crescer a partir de uma renda mais espalhada, e o que a gente tem em curso é de uma renda mais concentrada, o que é muito ruim para a economia e para o social no Brasil. Bom, eu vou repassar ao governador as demais perguntas que chegaram até aqui. Infelizmente, nós não temos mais tempo, o programa está acabando, estamos chegando já às 8 horas. Quero agradecer, governador, pela vida. Eu também, eu quero até aqui... Ontem eu fui lá em Altos, assistir o jogo lá do Altos, parabenizar lá o time lá, vi lá o Varto, que é o grande coordenador, estava lá com o Assis, a Patrícia, e vi a alegria da população. Fizemos uma reforma no campo de futebol. Meu palpite era 2-0, deu foi 4. Também saudar os torcedores do River, do Parnaíba. O Parnaíba também classificado, tá certo? Enfim, e eu estou indo a Brasília amanhã, novamente lá, atrás de recursos para a gente fazer investimentos.